Graças ao Senhor, nosso Deus, por mais uma oportunidade. Fico muito feliz de poder compartilhar com os irmãos um pouquinho da palavra de Deus, do nosso Senhor Jesus. É uma satisfação. Irmãos, eu gostaria, sem me prolongar, que os irmãos abrissem comigo no Evangelho de João. O Evangelho de João, no capítulo 10, o versículo 10. Os irmãos saberiam recitar esse versículo de cor. João 10, 10. O Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. Diz assim: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Aí o Senhor Jesus falando, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Os irmãos podem se sentar, por favor. Interessante, irmãos, que esse versículo, eu vou focar muito na parte, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Deixemos a parte do inimigo para lá. Vamos falar do nosso Senhor Jesus. O que seria essa vida? A proposta é essa. O que é essa vida? Por que Jesus fala, eu vim para que tenham vida? Mas quando Jesus falou isso, as pessoas estavam vivas. Todas as pessoas que ouviram Jesus falar estavam vivas. E ele fala, e não só uma vida, mas uma vida em abundância. Uma vida rica, uma vida em excesso. Isso que significa abundância, em excesso. Então, para nós entendermos bem o que significa essa vida abundante que o nosso Senhor Jesus nos propõe, que o Senhor Jesus nos oferece, nós temos que fazer o inverso. Nós temos que entender sobre a morte. Para nós captarmos bem o que Jesus veio nos trazer, a gente precisa entender o que é a morte. Por que ele teve que trazer vida para nós? Será que essa vida abundante é muita riqueza? Será que essa vida abundante é um marido, uma esposa, um carro? Será que foi isso que o Senhor Jesus nos propôs com essa vida abundante? Eu tenho, irmãos, todos os versículos anotados para a gente ganhar tempo. Então, quando eu for citando, os irmãos não precisam ir abrindo a Bíblia. Se quiser acompanhar, fique à vontade, lógico. Irmãos, o interessante é que a Bíblia nos fala da morte. Iniciando lá em Gênesis, nós vemos que Deus faz uma proposta ao primeiro homem dessa terra, o criado, Adão. Deus propõe a ele: você vai ser feliz, você está no jardim do Éden, você tem vida. Mas lá em Gênesis 2,15 ele diz assim, o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então essa foi a proposta de Deus a Adão. Nós sabemos o resultado. Adão comeu o fruto proibido. Só que é interessante, se nós pensarmos, Adão ele não morreu automaticamente, mas a punição da morte chegou à vida dele. E estudando a Bíblia, nós vemos 3 tipos de morte. 3 tipos de morte. A morte conhecida, que a gente sabe e sente muito quando acontece, é a morte física. A gente perde um ente querido, a pessoa vai para o Senhor, a pessoa dorme. Então essa é a morte física, mas a Bíblia menciona mais 2 mortes, que são a morte eterna e a morte espiritual. Então nós iremos estudar um pouquinho sobre esses 3 tipos de morte. E o salário do pecado, os irmãos conhecem bem esse versículo, o que é? É a morte. Então, o pecado, ele pagou bem o homem. Ele pagou certinho. Deus falou, se você pecar, você vai morrer. E o pecado, ele falou, então você pecou, está aqui o seu pagamento. E lá em Romanos diz, o salário do pecado é a morte. E a primeira morte, irmãos, que eu quero comentar com vocês, é a morte espiritual. A morte espiritual está ligada com a nossa comunhão. Está ligada com o nosso relacionamento com Deus. A morte espiritual quer dizer que nós, no momento que Adão pecou e que
cada um de nós pecamos, nós fomos desligados. A nossa comunhão foi rompida. É como se Deus tivesse desfeito a amizade. Essa é a morte espiritual. Em Efésios 2:1 diz assim, Paulo: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecado. Então ele está dizendo, por causa do pecado, vocês estão mortos. Nós estamos vivos, mas por causa do pecado, a nossa relação com Deus, a vida espiritual foi rompida. Isso significa que nós estamos mortos espiritualmente. E continua em Gênesis, tantos outros falam assim, nunca mais amaldiçoarei a terra, Deus falando depois que ele trouxe o dilúvio. Ele diz, porque o seu coração, o coração do homem, é inteiramente inclinado para o mal desde a sua infância. O pecado, ele trouxe tanto mal à humanidade, que o ser humano, ele já nasce, ele já é inclinado sempre a realizar o mal. E continua em Salmo 51:5, nós vamos até esse versículo na escola dominical hoje. Sei que sou pecador desde que nasci, desde que concebeu minha mãe. Salmo 143:2 é muito interessante, irmãos. Davi fala assim: não me leve a julgamento, pois ninguém é justo diante de ti. Ele está falando, Senhor, não me julgue, porque diante da tua santidade, diante da tua justiça, eu vou ser condenado, porque todos são pecadores. Paulo em Romanos diz assim: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então, espiritualmente, a humanidade está morta. Nós vemos várias pessoas vivas, andando, caminhando, mas espiritualmente a comunhão com Deus, ela está morta. Deus é muito forte. Mas Jesus, ele vem trazer vida com abundância. E a vida que Jesus traz soluciona o problema da morte espiritual. A vida e a abundância que Jesus propõe ao homem, ele resolve o problema da morte espiritual. Irmãos, lá em Efésios 2 diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo. Nós fomos ressuscitados juntamente com Cristo. Hoje nós não estamos mais mortos espiritualmente. A nossa comunhão, a nossa vida com Deus foi restaurada. Diante de Deus nós estamos vivos, não estamos mais mortos. E ele continua assim: pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Não qualquer sofrimento, qualquer dor, você se recorda assim: eu estou no colinho de Jesus lá no céu já. Eu já fui religado, eu já fui reconciliado. Não tem problema, irmãos, que vai te impedir. Qualquer dor, qualquer sofrimento, se recorda, você já está sentado no trono com o Senhor Jesus. Já está no colo dele. Irmãos, Colossenses diz assim: quando vocês estavam mortos em pecados, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida. Ele a removeu pregando-a na cruz. Tendo despojado os poderes e autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre ele na cruz. Não há demônio que nos mantenha morto. Quando nós temos um encontro com Jesus Cristo, automaticamente nós somos ressuscitados. E é a comunhão restabelecida. Como se Deus tivesse vindo com o dedinho dele e religado conosco. Fiz as pazes com vocês. Irmãos, isso muda toda a história. Eu era morto, mas no meu encontro com o Senhor Jesus eu revivi. Diante de Deus eu sou nascido. Ele me conhece. E aí a gente entende, irmãos, o que está escrito em João 3:3. O que Jesus falou para o Nicodemos? Quando ele estava todo: Senhor, eu tenho certeza que o Senhor é de Deus, porque o Senhor faz muitos milagres. E Jesus propõe para ele uma coisa muito forte. Ele fala: se você não nascer de novo, você não vai poder ver o reino. Mas como que Jesus fala com uma pessoa viva que ela precisa nascer de novo? Porque Nicodemos ainda estava morto espiritualmente. Agora a gente imagina, vamos pensar juntos, quando nós nascemos, um cartorário vai até o hospital, ou então a mãe
ao hospital e ela registra o nascimento da criança. Então nasceu a minha filhinha Carlinha, escrevendo uma carta, fevereiro de aqui, tal data. Ela nasce para esse mundo, ela está no cartório. Se os irmãos forem no cartório de nascimento de Lorena, pediram uma certidão de nascimento da minha filha, os irmãos vão receber. Enquanto nós não nascemos de novo, nascemos do alto, nós não temos certidão de nascimento no céu. No céu nós não somos conhecidos, nós estamos escritos no livro, nos registros do céu. E aí a gente vê lá em João 1,12, como que eu faço para nascer de novo? Como que eu faço? Eu preciso nascer de novo. Os irmãos que ainda não aceitaram Jesus vão pensar, o que eu faço para nascer de novo? Para Deus eu estou morto. E aí João diz assim: contudo, aos que receberam Jesus, aos que creram em seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Irmãos, quando a gente crê em Jesus, ele fala assim: agora você é meu filho. Mas essa afirmação é tão forte. Para nós que somos filhos, ela é maravilhosa. Mas para quem não aceitou Jesus ainda, quer dizer que ele não é filho de Deus. Ele é criação de Deus, mas ele não se tornou filho. Irmãos, olha o privilégio que nós temos. Irmãos, vocês que não aceitaram ainda, eu espero que o Espírito Santo esteja tratando, porque Deus quer você como filho. Deus te quer como filho. Ele não quer ter um morto espiritual, ele quer que você se reconcilie com ele. E crendo no Senhor Jesus, nós nascemos de novo pela vontade de Deus. E a Bíblia continua, irmãos. E nós já passamos essa primeira fase da ressurreição para uma vida espiritual, para um contato íntimo com o nosso Deus, a reconciliação com o nosso Senhor. Romanos 5 vai falar que hoje nós temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Então, quando nós não aceitamos Jesus, nós não temos paz com Deus. Jesus é o que traz a paz. Jesus é o que intercede, é o que intermedia. Ele é o nosso sumo sacerdote. Irmãos, nós já vimos que a vida em abundância que Jesus propõe, ela nos ressuscita espiritualmente e nos religa com o nosso Deus. Então nós já vemos a importância do Senhor Jesus em nossas vidas. Mas continua, e eu mencionei para os irmãos mais duas mortes. E a próxima que eu vou tratar é a morte eterna. Então nós temos a morte espiritual e nós temos a morte eterna. O que significa a morte eterna? A morte eterna, irmãos, nada mais é do que a separação eterna do ser humano com o seu Criador. A morte espiritual, enquanto nós estamos vivos nessa terra, nós estamos caminhando mortos. Enquanto nós não aceitamos Jesus como Salvador, nós somos vivos mortos. Mas quando nós morremos nessa terra, sem Jesus, nós passamos a morte espiritual, porque aí o destino foi selado. E aí, a partir do momento dessa morte, eternamente nós viveremos sem o Senhor Jesus, sem o nosso Criador, sem o nosso Deus. Essa é a morte eterna. E ela vem através de um julgamento. E eu queria que os irmãos abrissem comigo. Eu escrevi aqui, mas essa é importante nós lermos juntos. Em Apocalipse 20, no capítulo 20, o versículo 11. Capítulo 20, versículo 11 em diante. E ali, irmãos, diz desse momento em que uma pessoa que passou a vida morta espiritualmente, não recebeu a vida do Senhor Jesus, não recebeu essa vida abundante, ela morreu assim. E aí ela chega para o julgamento, ela chega no trono branco. E a Bíblia diz assim, João narrando: depois vi um grande trono branco e aquele que nele estava sentado. A terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. E livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte
e o Hades entregaram os mortos que nele havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. E o lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Irmãos, esse texto é tão forte que diante do trono branco, quem que fugiu? O céu e a terra fugiram de diante de Deus. Às vezes nós não respeitamos como esse ser supremo criador, mas o céu e a terra respeitam. Porque quando Deus vai julgar, manifestar a ira dele, e o céu e a terra fogem, eles não querem presenciar essa cena, esse momento. Mas o que eu gostaria de destacar, irmãos, nesses versículos, lembra que eu falei da inscrição no livro do céu? Lembra que eu falei quando minha filhinha nasceu, ela foi inscrita no livro dessa terra, no cartório de nascimento, de pessoas físicas? Da mesma forma, quando nós cremos em Jesus, nós somos inscritos no livro do céu. Jesus, ele escreve não como um cartorário com aquela caneta, não num livro qualquer, mas ele escreve com o próprio sangue dele. Ele pega o sangue dele e escreve: Carlos Augusto Vaian de Aquino, Ana Maria, Pastor Vinícius, Irmã Heloísa. Ele escreve nome por nome com o sangue dele. E quem está nesse livro, ou seja, quem nasceu lá no céu, ele é julgado. Irmãos, a Bíblia diz: se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, esse foi lançado. Então nós que temos o nome no livro da vida, nós não seremos julgados. Nós já passamos da morte para a vida. Para nós acabou. É vida eterna com o nosso Deus. Não há mais morte eterna para nós. Irmãos, isso é vida em abundância ou não é? Nós sermos religados com Deus é vida em abundância ou não é? Nós sermos livres da condenação eterna só porque o nosso Senhor Jesus escreveu o nosso nominho lá, e que Ele escreve ninguém pode apagar, que é o sangue dele. Ele nos comprou com o precioso sangue dele. Não foi com ouro, com prata, com nada que há nesse mundo, mas com o sangue precioso dele. Nós, quando nós começamos a refletir o que o Senhor Jesus significa para nós, nós temos a ideia que Ele é tudo. Ele me religa com o meu Criador, Ele me livra da vida eterna, da morte eterna, perdão. Ele me dá a vida eterna. Irmãos, desejem, anseiem os que ainda não receberam Jesus a estar nesse livro. Porque a Bíblia diz que quem não estiver no livro da vida será julgado pelos livros das obras. E como nós vimos, não há um justo sequer. Não há um. Diante do Deus Todo-Poderoso, todos seremos condenados. Lembra que eu falei em Salmo 143, Davi diz: Senhor, não me leve a julgamento, porque diante de ti não há um justo. Só há um escape para nós: estarmos no livro da vida. Estarmos no livro da vida. Eu estou, irmãos, quem está no livro da vida? Quem não estiver, irmãos, é hoje. É hoje, não passa de hoje. Jesus já está no tinteiro, no sangue dele, pronto para escrever seu nome também hoje. Ele quer te arrolar nesse livro celestial. E Jesus vem nos trazer essa vida eterna. E lá em João, Jesus diz assim: eu lhes asseguro, quem ouve minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Nós é muito simples. Nós que cremos em Jesus, nós não teremos a vida eterna. Nós temos a vida eterna, já é nossa. Já é minha, já é sua. E continua assim: e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Irmãos, se nós pensarmos no momento que nós estivermos morrendo nessa terra, nós nem veremos a morte. Os irmãos, imagina aquele desenho que tem sempre aquele ser com aquele capuz, com uma foice na mão, esperando quem está morrendo. Nós não vamos nem ver esse cara. Nós já passamos para a vida eterna, nós já pulamos ele, nós estamos em outra fase. Eu não tenho mais nada a ver com a morte, a vida eterna já habita em mim, porque é o Senhor Jesus que eu aceitei. E lá em João 3,16, que os irmãos poderiam narrar de cor, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, o Senhor Jesus, para que todos aqueles que nele creiam não pereçam, mas tenham a vida eterna. Então é o Senhor Jesus que garante a nossa vida eterna. Basta nós
cremos nele. João 3,36 diz assim: quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Irmãos, esse versículo chega a arrepiar. Quem crê em Jesus tem a vida eterna. Quem não crê não verá a vida, mas a ira de Deus, a ira do Criador, que é santo, que é justo, que não terá o culpado pelo inocente, como diz Naum. A ira de Deus permanece sobre ele. Aí os irmãos entendem que quando fala permanece, não é que a ira de Deus vai vir sobre ele. A ira de Deus permanece. Enquanto a gente não aceita Jesus, nós estamos caminhando para esse mal, para a ira de Deus. Então ninguém está aceitando Jesus e ele é legal, Jesus é bacana, Jesus fez o bem. Não, Jesus não é só isso. Jesus, ele te tira do caminho do inferno, te arrebata de lá e te põe de volta no caminho do céu. Irmãos, Jesus, ele não é mais um, ele não veio somar, ele veio salvar o que se havia perdido, ele veio nos trazer a vida eterna. Irmãos, nós temos a vida espiritual reconciliada e nós temos uma vida eterna. Isso é vida com abundância ou não é? Jesus, ele veio nos trazer vida e vida com abundância. Então nós já vimos duas. E agora resta um problema. Quantos irmãos aqui já tiveram um ente querido que faleceu? Quantos irmãos aqui já passaram por esse momento? Como eu disse, já até levantou a mão. Todos nós presenciamos uma pessoa querida que passou. Que, como diz a Bíblia, como um vapor, passou a idade dela, ou foi nova, ou foi um pouquinho mais velha, mas ela faleceu. E aí a gente vê todas essas promessas, a vida eterna. Eu olho para a pessoa sendo sepultada. Será que para o cumprimento dessa promessa de Jesus me dar a vida eterna, falta um momento, falta um estágio da minha vida, falta resolver esse problema da morte física? Mas será que essa vida em abundância que Jesus nos trouxe resolve também o problema da vida física? Então nós vemos Jesus resolvendo o problema da vida espiritual, o problema da morte eterna, e agora nós veremos a morte física. E a Bíblia nos diz assim, lá em Romanos, Paulo, o apóstolo: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, o Adão, depois no céu nós conversaremos com ele, os irmãos podem ficar tranquilos, e pelo pecado, ou seja, por isso que Adão fez, entrou a morte. Os irmãos imaginam? Não tinha morte de animalzinho, não tinha morte nenhuma. O jardim do Éden era só para ir crescendo, povoar na terra. E aí quando Adão peca, para tudo. Hollywood poderia ter feito um filme, mas imagina quando Adão pecou, diz que a natureza ela foi vendida, ela foi dada como escrava à futilidade. A natureza ela geme a redenção, porque ela também está presa nessa futilidade, nesse pecado, nessa corrupção. E a natureza era perfeita. E aí quando Adão peca, Deus o que ele faz? Ele mata um cordeirinho, arranca a pele dele e cobre Adão, a esposa dele. Então Adão, ele presencia a primeira morte na terra. A primeira morte que aconteceu na terra criada. E Adão, imagina ele olhando, esse animalzinho inocente, ele morreu por causa de mim, por minha causa. Esse animalzinho inocente não merecia ter morrido, mas para cobrir a minha vergonha, ele foi sacrificado. Isso nos lembra alguém, irmãos, que para cobrir a nossa vergonha, ele foi sacrificado? Um cordeiro sem mancha, sem mácula, sem pecado nenhum, que para cobrir a minha vergonha, o meu pecado, ele teve que ser sacrificado. Isso recorda alguém para nós, né? Então nós vemos a primeira simbologia do nosso Senhor Jesus no jardim do Éden, aquele cordeirinho inocente. Mas aí continuamos que por Adão entrou o pecado no mundo. Assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Ou seja, após Adão, todos os homens cometeram pecados. Todos os homens herdaram a natureza pecaminosa de Adão, foram pecando e foram morrendo. Grandes homens de Deus que nós vemos na Bíblia morreram. Todos os homens morreram. Só um que o túmulo está vazio até hoje. Os irmãos devem saber quem é.
E em Hebreus 9, 27, o escritor diz assim: e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Ou seja, a morte física, a morte nessa terra, essa morte dolorosa que a gente sente, ela foi ordenada por Deus. Está ordenada nós morrermos nessa terra, infelizmente. E somente aqueles que ficarem vivos no momento que o Senhor Jesus voltar, o restante todo irá morrer. Como poderia dizer, é uma lei natural, não tem como fugir dela, ela vai acontecer. Mas interessante que Paulo começa a dar uma luz para nós. Ele diz assim, lá em 1 Coríntios 15: o último inimigo a ser vencido é a morte. Aí eu começo a pensar, tem um inimigo ainda que Paulo diz que vai ser vencido. Ele sobrou, é a morte. A morte conseguiu me vencer, eu morri fisicamente. Eu já fui ressuscitado da morte espiritual, eu já fui ressuscitado da morte eterna, já tenho a vida eterna com Deus, mas essa morte física aqui é um combate forte, porque ela aqui é o último inimigo a ser vencido. E a gente continua lendo, a gente entende o que Paulo quis dizer. E se os irmãos quiserem acompanhar, por favor, podem abrir 1 Coríntios, primeira carta que o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 51, seguintes. 1 Coríntios 15, 51. E Paulo já começa com uma afirmação interessante. Eis que eu lhes digo um mistério. Ele está, como diz os pentecostais, está desenrolando o manto. Ele está desenrolando o mistério dele. E ele continua: nem todos morreremos. Otimista, ele queria estar vivo quando o Senhor Jesus voltasse. Aí ele continua: mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Irmãos, imagina você, só um pozinho no túmulo. Essa promessa é para nós, a não ser que o Senhor Jesus volte antes. Eu gostaria que ele voltasse antes e me levasse, antes de provar a morte. Mas se estivermos mortos, e os nossos queridos que morreram em Cristo, ele está falando, vou ler de novo: nem todos morreremos, todos seremos transformados no momento de um abrir e piscar de olhos, ao som da última trombeta. Agora, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Irmãos, chega desse corpinho que fica doente, que fica com dor. A corrupção está dizendo justamente isso. É um corpo que sente, é um corpo que sofre por causa do pecado. Mas quando nós ressuscitarmos, o nosso corpo será incorruptível, será igual o corpo do Senhor Jesus ressuscitado. Não haverá mais dor, não haverá mais morte, não haverá mais sofrimento, nem nada não vai haver. E ele continua assim: pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. E aí o Senhor Jesus, com a cabeça, com o pé em cima da morte, assim, esmagando a morte, ele pergunta: onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, nem a morte conseguiu vencer, o Senhor Jesus venceu a morte. E aí o Senhor Jesus ainda debocha: onde está, a morte, a sua vitória? Quando nós estivermos ressuscitados, quando nós estivermos com o corpo incorruptível, como o Senhor Jesus perfeito, nós iremos perguntar para a morte: cadê você? Você não venceu, o meu Senhor venceu, e hoje Ele me deu o direito de ser ressuscitado e gozar eternamente da vida. Nunca mais eu vou me separar do Senhor Jesus. Acabou o sofrimento.
Irmãos, duas promessas nós já temos: sermos reconciliados com Deus, sair fora da morte espiritual, e a vida eterna. Deus já disse: vocês têm a vida eterna. Uma promessa nós temos, mas vai se cumprir em um momento específico, porque Paulo diz assim: é necessário vocês morrerem, porque o que é mortal não pode entrar no céu. Os irmãos sabem que no céu não entra carne nem sangue, mas aí o mortal ele vai ser revestido de imortalidade. E aí, como o Senhor Jesus ele foi o primeiro a morrer e ressuscitar, nós seremos com Ele. Ele foi a nossa primícia. Irmãos, isso é vida em abundância ou não é? Sermos religados com o nosso Deus espiritualmente, fugirmos da morte espiritual, temos comunhão com Ele, sermos tirados da destruição eterna, sermos lançados no lago de enxofre e fogo. E agora nós temos a vida eterna, quem aceitou o Senhor Jesus como Salvador. Está escrito lá no registro celestial, com o sangue do Cordeiro. E ainda, irmãos, nós temos a promessa que, ao fecharmos os nossos olhos nessa terra, em um dado momento, como Lázaro ouviu a voz do Senhor Jesus, imagina Lázaro lá no túmulo, morto, dormindo. De repente ele ouviu: Lázaro, vem para fora. Irmãos, nós estaremos lá, se o Senhor Jesus não voltar antes que eu aguarde isso, e nós ouviremos: Carlos, e o corpo perfeito? Será que eu vou estar um pouquinho mais magrinho? Não sei, mas o corpo vai estar perfeito. Irmãos, que tem uma dificuldade, uma doença, e nós oramos e repreendemos o mal, mas está difícil, e a fé é pequena, e o inimigo está vencendo, e acaba falecendo. Aí ele vai acordar, está tudo perfeito, não tem mais nada. Aquele olhinho voltou para o ver perfeito. Aquele câncer saiu. Morte, aonde está a sua vitória? Não tem mais, acabou. Irmãos, isso é vida em abundância do nosso Senhor Jesus. Ele que nos garante isso. Irmãos, que honra esse ser maravilhoso não merece. Que atenção, que dedicação ele não merece de nós. E consciente agora, irmãos, com vocês, será que nós o honramos dessa forma? Será que nós dedicamos algum momento especial e falar: nossa, eu vou ler sobre o Senhor Jesus, eu vou tentar obedecer o que Ele nos manda? Ele me garantiu tudo isso. Pode uma pessoa morrer por uma pessoa boazinha, mas a Bíblia diz que o Senhor Jesus ele morreu por nós quando ainda éramos pecadores e merecedores. Por isso que é graça, favor merecido. Tudo isso Ele nos deu. Olha, comigo, o Senhor Jesus, você se reconcilia com Deus. Primeira coisa que Ele nos propõe. A partir desse momento, você tem acesso a Deus, você pode ter comunhão com o seu Criador, você pode aprender dele. Aí Ele fala assim: mas isso ainda eu acho que é pouco. Pensar que isso é pouco é até demais, né? Mas Ele falou: eu acho que é pouco, porque eu vim trazer vida em abundância. Eu não vim trazer abundância, é exagero, é sobrando. Então, eu vou tirar vocês da condenação eterna, da morte eterna, e vou dar também a vida eterna. Tá bom assim? Vocês gostam de ter a vida eterna também? O resto da vida. Pensa assim: 1 milhão de anos, 2 milhões de anos, 1 trilhão. E não começou ainda. Está no início da eternidade. Ao lado do seu Criador. Comigo lá. Trono do Pai, trono do Cordeiro. E aí Ele fala: e tem mais um. Para eu cumprir essa promessa, eu não poderia deixar você morto no túmulo. Não teria sentido. Você morrer, ter um monte de promessa e eu te deixar lá. Ele fala: então fica tranquilo. Em dado momento eu vou te ressuscitar. E aí eu vou te dar um corpo perfeito. Para você poder curtir a vida eterna com aquele corpo maravilhoso. Sem lágrimas, sem dor, sem sofrimento. Só alegria. Irmãos, olha a vida em abundância que o Senhor Jesus está nos propondo. Não tem nada melhor que isso. E agora nós pensamos em tudo que a gente poderia pedir nessa terra. Hoje eu falaria para Deus: Senhor, pode deixar por enquanto, que essa vida em abundância já está perfeita. Depois, amanhã eu converso com o Senhor os pedidos que eu tenho para fazer nessa terra. Porque é demais, irmãos. Tudo isso Ele nos propõe, e Ele só pede assim para você: crê em mim,
como seu Salvador. Me receba. Mas como assim? O Senhor que está me dando a vida eterna, eu que tinha que correr atrás, eu que tinha que lutar, eu que tinha que me esforçar, e é o Senhor que vem tentar refazer as pazes comigo, para ver como Ele é bom e como Ele nos amou. Porque Ele veio atrás da sua criatura perdida. Ele deu o primeiro passo. Ninguém era capaz de se salvar. E aí, irmãos, nós temos em João, capítulo 11, se não precisam ler, concluindo, Jesus diz assim: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Essa é a promessa que nós temos. Eu sou, Jesus, a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, a morte física, viverá. Retornando ao texto, irmãos, se os irmãos se recordam, o texto base foi João 10:10. Ele diz assim: eu venho para que tenham vida e a tenham em abundância. E agora, entendendo as mortes que eu passaria, a morte espiritual, a morte eterna e a morte física, eu consigo entender que a vida em abundância que o Senhor Jesus me trouxe me livra da morte espiritual, me livra da morte eterna e me livra da morte física. É isso que Ele quis nos dizer. Por isso que a vida é em abundância. Em abundância. Ela sobrou. Jesus foi pondo vida, foi caindo para os lados, foi caindo, não tinha mais onde pôr. Essa é a vida em abundância que Ele nos propõe. E com tudo isso que eu falei, irmãos, eu gostaria que se colocasse em pé, por favor. O Ministério do Louvor ocupasse aqui, que os irmãos intercedessem, porque chegou o momento do convite, que não é um convite, é uma convocação. E eu quero falar com 3 tipos de pessoas, irmãos. 3 amados, queridos irmãos que estão aqui. Primeiro, você que não recebeu Jesus como seu Salvador. Você ainda não deu o primeiro passo. Você não aceitou Jesus como seu Salvador. Em nenhum momento você falou: não, eu entendi, eu recebo como meu Salvador, tenho meu nome escrito no livro da vida. Em nome de Jesus eu peço, sai do seu lugar, vem até a frente. Hoje é o momento da inscrição. Hoje é o momento de bater o martelo. Esse é o primeiro. Você que nunca aceitou. Eu nunca aceitei o Senhor Jesus como meu Salvador. Sai do seu lugar, vem até aqui. Venha dar esse passo, venha render o seu nome escrito no livro da vida. Não desperdice o sangue de Jesus, porque Ele já está com o sangue pronto para escrever seu nome no livro. Sai correndo, não perde tempo. Você está caminhando para o inferno, vamos mudar esse sentido. Em nome de Jesus, sai do lugar, vem aqui. E a segunda categoria, segundas pessoas que eu quero falar, são vocês que talvez você aceitou Jesus no coração. Você entendeu, mas em nenhum momento você confessou o Senhor Jesus como seu Salvador. Paulo ele diz que com o coração a gente crê e com a boca a gente confessa publicamente. Então chegou o momento de você hoje aqui falar: não, eu recebo Jesus como meu Salvador. Eu criei no coração, eu já entendi, mas até hoje eu não tornei público. Eu não publiquei que o Senhor Jesus é o meu Salvador. Então eu te convido também. Sai do seu lugar, vem aqui, que hoje nós vamos ouvir a sua confissão pública de que o Senhor Jesus é o seu Salvador. Pode ver, irmãos, isso é muito importante. Vou ler com vocês Romanos 10:10. O Espírito Santo vai tocando os corações. Só o Espírito Santo convence, irmãos. Não adianta eu falar que eu não vou conseguir convencer, não tem jeito. Mas o Espírito Santo está tocando os corações. Então eu já chamei você que nunca aceitou Jesus como seu Salvador. E agora eu estou chamando você, irmãos, nesse versículo aqui. Pois no 9, se você confessar com sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então, irmãos, é necessário você publicamente confessar essa aceitação ao Senhor Jesus. Que diz que se você confessar, você criou no coração e confessou, você é salvo.
Então você que não aceitou Jesus, e você que aceitou, mas não confessou o Senhor Jesus publicamente, eu peço para que você venha cá. E o último, irmão, eu gostaria de convidar, é você que já aceitou e por algum motivo desviou, não está mais conectado. Você reviveu espiritualmente, mas o diabo conseguiu te tirar e te deu um tombo, e você está novamente morto. Você que precisa se reconciliar, sai do seu lugar, vem aqui. Sai do seu lugar, vem na frente, que hoje é dia de salvação. Irmãos, pense, Deus me deu mais uma chance. Eu poderia não estar aqui e eu poderia não ter ouvido nada disso, mas Deus me deu, Deus me ama tanto que Ele está falando: vem logo, porque saindo daqui eu não vou poder mais te guardar. Eu não sei mais o que vai ser da sua vida. Você não está na minha mão, você não está no meu livro. Vem, eu sei que tem mais gente, como Deus está falando. Tem mais gente, ou você não creu, ou você não confessou, ou você quer se reconciliar. E hoje é a chance. Eu vou passar para o lado da igreja, irmãos. Eu vou passar para o lado de nós, e graças a Deus, não por nossos atos de justiça, mas pela misericórdia dele, nós fomos salvos. E nós precisamos também de cura, de libertação, nós precisamos do nosso Deus. Mas por enquanto eu quero tratar especificamente com vocês. Pode vir, nós iremos louvar ao Senhor, e o Espírito Santo vai tocar no seu coraçãozinho, e em nome de Jesus o inimigo não vai conseguir te segurar, não, cara. Você virá à frente, e hoje o seu nome será escrito no livro. Em nome de Jesus. A igreja ora, a igreja intercede. É uma luta, irmãos, é uma batalha. O Espírito Santo confiança. Não perca essa chance, meu amigo. Amado de Deus, vem. Depois eu vou passar ao pastor, ele vai fazer essa parte tão linda. Nosso irmão Juliano já é inscrito no livro da vida, mas ele quer confessar publicamente, quer ter essa oportunidade linda. Graças a Deus. Nosso irmão Lucas, eu não observei qual momento ele veio, mas é mais um inscrito no livro da vida. Deus não gastou o sangue dele à toa. Ele vai escrever, está lá escrito já. Tem mais os irmãos que perderam a oportunidade. Se quiserem vir depois do grupo algum tipo de vergonha, estaremos dispostos, com certeza. Mas fica essa mensagem no coração. Irmãos, para nós, igreja do Senhor, eu falei tudo isso e para nós parece assim, alguns, graças a Deus, que bom, como Deus foi bom comigo. Mas em Romanos 8:32, tem uma revelação tão boa para a gente, irmãos. Olha o que ele fala. Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós,
como não nos dará juntamente com Ele e de graça todas as coisas? Irmãos, a vida abundância tem mais, não acabou ainda não. A vida abundância é isso tudo. E aí ele diz assim: Deus que não poupou nem o filhinho dele, o filhinho amado dele, Ele não poupou para entregar para nós pecadores. Como que Ele não dará a minha cura? Como que Ele não dará a libertação do meu marido, dos meus filhos? Como que Ele não vai dar? Irmãos, Ele tem muito mais. A vida abundância, e a vida em abundância, ela não acaba, ela sempre tem mais. Jesus sempre quer dar mais. Vamos orar com fé, irmãos. Apresente diante de Deus o seu problema. Apresente diante do Senhor agora e fala: Senhor, eu entendi. Realmente o Senhor me mediu esforços. E é tua palavra, o Senhor que está dizendo que o Senhor ainda tem mais para mim. O Senhor ainda tem mais vida abundante para mim. Então, Pai, toca agora. Toca agora naquele filho que está nas drogas. Oh Deus maravilhoso, eu creio. Toca naquele filho que está perdido. Irmãos amados que estão sofrendo com uma doença. É no nome de Jesus que nós pedimos. Irmão, ora, apresenta diante de Deus o seu problema. É você e Deus agora. Não há intermediador. Eu não sou seu intermediador, é você e Deus. Nós estamos aqui para ajudar, para orar junto, para unir a nossa fé como igreja. Irmãos, o que Jesus disse? As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Isso Jesus disse. E aí os irmãos pensam em porta, o que é? É da onde saem os demônios todos. Demônios saindo do inferno, querendo me derrotar, querendo me pôr doença, querendo destruir minha família. E aí quando a igreja une-se em oração, a Bíblia diz: as portas do inferno, todos os demônios que saíram para nos perturbar, não prevalecerão contra a minha igreja. Nós somos igreja, então vamos fazer valer o nosso direito. Ele não pode prevalecer. É hoje, irmãos. Coloque diante de Deus o seu pedido. Deus está ouvindo um por um. Oh Deus. Deus amado, como igreja nós nos levantamos contra toda a porta do inferno que esteja incomodando as nossas vidas, a vida de cada um dos teus preciosos filhos. Em nome de Jesus, Pai, toca com teu poderoso poder. Pai, toca na saúde, toca na família. Pai, tantos pedidos de oração. Nós concordamos com a oração da irmã Luzia. Cremos que o Senhor tocou, que o Senhor curou, que o Senhor restaurou. Demônio maldito, em nome de Jesus nós te repreendemos. Você não pode prevalecer com a igreja reunida, unindo força e batalhando contra você. Em nome de Jesus nós recebemos a cura.
Irmãos, põe a mão no coração, Pai, minha família está liberta, meu filho será salvo, eu estou curado, em nome de Jesus. Oh Deus poderoso, obrigado. Completa a obra, Senhor, na vida de cada um. Obrigado, Senhor. Aplaudo o Senhor, irmãos, agradeço a Deus. Peço que o pastor.